Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria poder novamente nos encontrar nesta mensagem do Evangelho, nesta videoaula. Hoje nós vamos estar estudando Êxodo capítulo 24 e 31 até o 34, no nosso estudo do Vem Segue-me do Velho Testamento deste ano. Eu estou muito feliz de compartilhar essas mensagens com vocês. Espero que de alguma forma possa ajudar alguém. E espero sinceramente que essa pessoa possa ser você que está me ouvindo. Aqui no versículo, no capítulo 24, é bem interessante porque o Senhor, ordena a Moisés que suba a montanha e Moisés faz isso. E ele ouve o Senhor, e no versículo 3 diz assim, foi, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse, olha, essa aqui é a parte mais interessante, todas as palavras que o Senhor falou, faremos. E depois Moisés ensina mais, e no versículo 7 o povo fala, tudo que o Senhor falou, obedeceremos. Então, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Tudo que Ele mandar, nós obedeceremos. E isso é bastante marcante. Era um enorme povo, cerca de 2.000 pessoas no deserto, acampado ao pé da montanha do Monte Sinai, e Moisés subia para receber revelações, instruções, o profeta de Deus. E o Senhor orientou Moisés no 12, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para ensinar. E as escrituras falam que Moisés ficou 40 dias e 40 noites na montanha, aprendendo do Senhor. Eu fico imaginando, nossa, que coisa extraordinária. Imagina, irmãs, aprender do próprio Senhor. Isso é extraordinário. É algo que eu e vocês, acredito eu, que nós sentimos a influência do Espírito. Às vezes temos sonhos, podemos até ouvir a voz de Deus de tempos em tempos, e como vocês me ouvem, porém Moisés, ele via face a face o Senhor e dele recebia instruções, orientação, e isso é extraordinário. Ter profetas vivos na terra que nos guiam, que nos orientam. Nossa, que coisa extraordinária. O profeta dos nossos dias é o presidente Russell M. Nelson, o profeta de Deus. Ele está com 97 anos e tem nos falado nas conferências, e é uma alegria receber orientação contínua do presidente Nelson, do profeta de Deus. Muito bem, no capítulo 31 tem algo assim que eu achei maravilhoso, não sei se você gostou, mas olha só, fala assim no versículo 2, eis que eu chamei por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o ofício, para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze e em lapidação de pedras, para engastar em entalhe de madeira, para trabalhar em todo o ofício. Então, Bezalel, ele recebeu dons maravilhosos de Deus, em sabedoria, em habilidade manual e tudo mais, em inteligência para desenvolver projetos, porque o Senhor estava ensinando a Moisés a construir um templo. E eu quero compartilhar vocês primeiro, já que falei na palavra templo, eu amo ir ao templo. Como é maravilhoso, extraordinário, quando enche a nossa vida de paz, de propósito, como o Evangelho é mais real, mais verdadeiro, como é mais... Eu não tenho palavras, eu estou procurando as palavras, mas eu não tenho palavras para expressar ir ao templo. Eu amo ir ao templo. E convido você a seguir a orientação do profeta de Deus, o presidente Russell M. Nelson, e ir mais ao templo.
Eu amo ir ao templo, tá bom? E tenho encontrado várias pessoas no templo e é tão bom quando podemos encontrar, conversar às vezes um pouquinho e estar lá servindo ao Senhor. Isso é maravilhoso, né? Muito bem, vamos voltar aqui. Quando eu falo de templo eu fico muito animado. Muito bem. O que me chamou muita atenção? O que eu achei assim, nossa, que coisa extraordinária isso. Porque o irmão Bezalel, ele foi abençoado com muitos dons para servir no reino de Deus. E eu fico pensando assim, quais dons você recebeu para edificar o reino de Deus na terra e também para abençoar a vida dos filhos de Deus? Boa pergunta, né? Talvez você pense assim, nossa, eu não tenho nenhum dom, irmão André. A minha filha, ela costuma dizer que eu sou homem de escritório. Eu sou horrível para trabalhos manuais, tenho muita dificuldade, na verdade. E se o senhor fizesse um chamado para que eu lavrasse as pedras, entalhasse a madeira e fizesse os projetos, nossa, eu não conseguiria. Só o Senhor conduzindo a minha mão para eu fazer isso, porque eu não tenho essas habilidades. E Moisés certamente não tinha. Mas o Senhor chamou uma pessoa e deu sabedoria, inteligência, visão, desenvolveu os dons desse irmão para que pudesse ajudar na construção do templo de Deus. Quais dons você tem, irmãs? Bom, eu penso, com toda humildade, eu penso que eu tenho o dom de ensinar o Evangelho. Eu gosto de ensinar o Evangelho, eu fico feliz quando estou ensinando o Evangelho. É uma alegria poder compartilhar. Eu amo ouvir as experiências dos irmãos, das irmãs nas aulas, quando eles compartilham suas experiências e todos juntos nos edificamos. Isso é maravilhoso. Bem, mas eu tenho outros dons. Eu tenho o dom de cumprimentar as pessoas. Eu sempre tive o hábito de cumprimentar as pessoas. Inclusive, quando eu e minha esposa fazemos caminhada, eu vou passando lá no parque onde nós caminhamos e eu saio cumprimentando todo mundo. A minha esposa não tem esse hábito, mas eu tenho. E vou cumprimentando, olá, bom dia, boa tarde, enfim, no horário que nós vamos. E às vezes eu passo e cumprimento a minha esposa. Você já cumprimentou ele? Eu gosto tanto de cumprimentar as pessoas, de ser assim, fazê-las bem-vindas, né? E na igreja eu sempre tive o hábito de cumprimentar todas as pessoas. E eu acredito que este é um bom dom de Deus para poder ajudar na edificação do reino. Como é bom nós chegarmos no local e sentir que somos bem-vindos, que as pessoas nos dão atenção, não é assim? Todos nós, eu, você, todos somos muito carentes. E precisamos que as pessoas nos reconheçam. Precisamos sentir que somos aceitos pelo grupo em que nós estamos. Precisamos sentir o amor de Deus em nossa vida. E eu acredito que este meu dom de cumprimentar as pessoas é algo que pode ajudar na edificação do reino de Deus. E você? Qual o dom que você tem? Às vezes, quando nós pensamos em dom, nós já pensamos algo muito difícil. Mas são pequenos dons, como cumprimentar as pessoas, que podem fazer toda a diferença na nossa família, na igreja, nos nossos relacionamentos. Tá bom? Vamos continuar aqui. O Senhor orientou Moisés, e Moisés também falou assim no versículo 13: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós e nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Eu gostei muito de ouvir isto, de ler, de pensar, chamou minha atenção, porque o presidente Rousseau Minelso também comentou este assunto numa conferência, vocês lembram? Ele falou assim que no começo, quando mais jovem, ele via as pessoas fazendo listas do que deveria ou do que não deveria fazer no dia do Senhor. Mais tarde, amadurecendo, ele aprendeu que o que ele realizava no domingo era um sinal que ele estava passando para Deus. E aqui Moisés fala, é um sinal entre mim e vós. E o profeta de Deus de nossos dias, presidente Nelson, então nos perguntou, que sinal
nós estamos dando para o Senhor no dia santificado. Irmãs e irmãos, tem muitas coisas que nós podemos fazer. E eu não quero fazer uma lista aqui, mas eu quero convidar você a ir na capela do domingo, participar da reunião sacramental e renovar teus convênios com Deus. Este é um maravilhoso sinal. Eu tenho frequentemente recebido mensagens de muitas pessoas, várias na verdade, que estão inativos há muitos anos, mas que às vezes ouvindo a mensagem eles compartilham comigo: olha, eu gostaria de voltar. E a todos vocês eu gostaria de deixar esse convite: volte, só volte, não precisa ter explicações, não é só voltar, tá bom? Então que possamos estar nas nossas capelas da nossa cidade, no lugar em que nós moramos, e todos os domingos frequentarmos as reuniões dominicais e participar do sacramento e renovar os convênios que nós temos com nosso Pai Celestial Jesus Cristo. E isso é um bom sinal de que nós queremos seguir a Deus, queremos nos aperfeiçoar, queremos melhorar. Quando você for na igreja, eu faço o convite para você orar e pedir ao Senhor que possa te revelar algo, que Ele possa realizar um milagre na tua vida e você possa aprender alguma coisa. Inclusive, eu estava lendo um discurso do presidente Nelson nesta última conferência, e ele disse que nós deveríamos pedir por milagres na nossa vida. Então peça um milagre para que você possa receber revelação pessoal quando for na capela. Um bom convite, tá bom? Vamos continuar aqui. Moisés então subiu a montanha, como eu já relatei, ele ficou 40 dias e 40 noites. E neste período, olha o que o Senhor fala, já depois desse tempo, o Senhor fala ele assim no capítulo 32, versículos 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu e se desviou depressa do caminho que eu lhes tinha ordenado. E eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós refletirmos: por que as pessoas tão rapidamente elas se afastam dos caminhos de Deus? Eu sempre tive um pensamento sobre isso. E hoje de manhã, revendo o discurso do presidente Nelson, ele fez o seguinte comentário. Olha que interessante esse comentário do presidente Nelson, profeta de Deus, nessa última conferência. Ele disse assim, abre aspas: com assustadora rapidez, um testemunho que não é nutrido diariamente pela boa palavra de Deus pode desmoronar. Vocês já viram, fechar aspas, fim da citação, vocês já viram algo desmoronar? Vocês já viram um muro, de repente ele começa a desmoronar e cai? Nós vimos às vezes na televisão, assim, nos noticiários, enchentes e tal, ou então às vezes até aquelas muitas chuvas em lugares de montanha, e começa a ceder o terreno todo e leva casas, carros, vidas, desmorona rapidamente. Então o profeta de Deus de nossos dias, e eu estou tão feliz de falar o profeta de Deus, o presidente Nelson, toda hora, neste vídeo em especial, ele nos ensinou que se nós não nos nutrirmos pela boa palavra diariamente, nós vamos cair. E no começo eu estava falando assim, que eu tenho observado uma característica das pessoas que acabam se afastando da igreja, do evangelho e do reino de Deus na terra. Elas não leem as escrituras, não buscam o Senhor através de oração, não se esforçam para frequentar o templo. São coisas básicas, simples, para receber revelação pessoal. Na nossa ala, nós temos a ala inteira está lendo o livro de Mórmon como uma ala. Nós lemos 6 páginas por dia. Já estamos lá em Elamã, quase indo para o final
do livro de Mórmon. E é tão gostoso e aprender coisas. E interessante, irmãs, irmãos, eu já me batizei em 1977. 77 está dando 45 anos. Em novembro agora eu completo 45 anos. Eu me batizei quando eu tinha 18 anos. E todos os anos, pelo menos uma vez por ano, eu leio o livro de Mórmon de capa a capa. Então eu pude ler várias vezes, às vezes lia 2 ou 3, enfim. O que eu quero dizer é que eu tive a oportunidade de ler muitas vezes o livro de Mórmon. E este ano estamos lendo eu e minha esposa, aqui em casa, e eu achei umas passagens, pelo menos uma em especial, que eu fiquei assim, nossa, eu nunca li isso. Não é maravilhoso? Eu nunca li isso. Como é que eu li tantas vezes e não percebi uma determinada doutrina, um determinado princípio, uma determinada passagem? Foi tão gostoso. E quando nós lemos o livro de Mórmon, as coisas que eu sinto assim, as escrituras de modo geral, parece que os profetas que escreveram essas passagens, parece que estão falando pessoalmente comigo. E eu fico tão feliz. E quando eu leio as escrituras, eu gosto de ler pensando em situações da minha vida, do meu chamado, enfim. E quando eu vejo isso, vem ideias de coisas que eu devo fazer, como agir. Lembra que no livro de Mórmon, ele encontrou na frente de sua tenda uma liarrona, e cada vez que ele dava atenção para a liarrona e olhava com fé, aparecia uma nova escritura, uma nova escrita ali. Assim são com as escrituras são nossa liarrona pessoal. E quando nós olhamos com fé e pensamos nos nossos desafios pessoais, as respostas do Senhor vêm, e é maravilhoso. Convido você a exercitar, a fazer isso. Eu falei nos chamados, né? Eu queria compartilhar algo bem especial que aconteceu comigo. Eu fui chamado para servir como bispo da nossa ala e eu estou muito feliz. Isso foi no dia 6 de fevereiro e inclusive eu comentei com o presidente da Estaca: presidente, eu vou viajar 3 meses para os Estados Unidos, né? Ele disse: não, tudo bem. E foram chamados excelentes irmãos para servir no bispado, e toda a organização da ala. Nossa ala é maravilhosa, é a ala de Itatiba, pertinho aqui do templo de Campinas. E eu estou muito feliz de servir, e nós estamos orando e botando atividades em prática, e eu estou tão feliz, tão feliz. Eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Vamos continuar aqui. Neste capítulo 32, no versículo 12 e no versículo 14, mostra uma conversa de Moisés com o Senhor, e fala assim, Moisés falando ao Senhor: arrepende-te desse mal contra teu povo, porque o Senhor está virado com o povo que não dava ouvidos aos seus mandamentos, à sua voz, depois de tudo que o Senhor tinha feito tão recentemente, e tão depressa o povo se afastou. No 14 também fala assim: e o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que haveria de fazer a seu povo. E parece bastante estranho, porque em outros locais das Escrituras fala que Deus não é homem para se arrepender, mas por que está falando aqui que Deus se arrependeu? E quando Joseph fez a tradução inspirada, a revisão, né, nesses versículos, se você olhar depois ali em tradução de José Smith, Êxodo 32:12 e Êxodo 32:14, você vai entender melhor, e tudo entra em harmonia, porque o Senhor fala assim: se o povo se arrepender, então eu vou perdoá-lo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês que hoje em dia essa experiência de Moisés, do povo de Israel, ela tem um significado muito especial para nós, porque eles vieram a se afastar do Senhor, de seu profeta, embora o Senhor tenha feito tantos milagres, e eles se afastaram rapidamente. Mas, mesmo assim, o Senhor perdoou-os e eles puderam retornar. Então, o Senhor, ele orientou seu povo: olha, se arrepende que eu te perdoo.
E esse é um convite que continuamente os profetas de Deus, os apóstolos, os líderes da igreja em todo o mundo têm estendido a todos nós, para que possamos nos arrepender. O que é se arrepender, irmãos e irmãs? Se arrepender é mudar o curso da sua vida. Quando eu preciso me arrepender? Quando eu estou sob a influência de Lúcifer, de Satanás, do diabo. Arrepender-se é mudar de direção, mudar do caminho que está seguindo, se aproximar de Deus e se afastar das trevas, se afastar de Lúcifer, né, o diabo. Olha que princípio maravilhoso. E de certa forma, eu e você, todos nós, eventualmente pecamos. E não importa se são em pequenas ou grandes coisas, pecado é pecado e o Senhor não tolera o mínimo grau. Seja por omissão, maus pensamentos ou até atos pecaminosos. Temos que nos arrepender. E arrepender é maravilhoso porque nós podemos mudar a direção da nossa vida, podemos se afastar das trevas, receber mais luz, a luz que vem, a luz de Cristo, receber a influência do Espírito Santo. É evidente, irmãos e irmãs, que embora nós venhamos a nos arrepender, ainda continuaremos passando por adversidades, porque nós estamos na mortalidade. E essas experiências, essas adversidades que vêm, às vezes doença, outras coisas, enfim, são tantas que não dá para enumerar, elas ajudam-nos a nos refinar, nos purificar, pode nos tornar mais maduros espiritualmente. Uma vez, eu numa reunião há muitos anos, numa reunião de um grupo de sumos sacerdotes, do qual eu presidia, eu fiz a seguinte pergunta: qual era a diferença entre os jovens do Instituto e nós, o grupo de sumos sacerdotes? Tivemos várias respostas bem importantes, significativas, mas teve uma que fez toda a diferença e que eu gravei até hoje. Um dos irmãos comentou: olha, presidente, eu acredito que, eu sei, na verdade, ele falou, que nós sabemos muito mais do que os jovens, que nós dependemos do Salvador. Aquela mensagem foi maravilhosa. Eu gravei isso. Nós que somos mais maduros, dependemos do Salvador Jesus Cristo. E essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar e trago a vocês hoje. E nos vemos na semana que vem. Um forte abraço, tudo de bom, continua firme. Vamos lá, vamos firme. Tchau, até a semana que vem.